dias. Então, esses são os top 4 livros que, se a pessoa ler e aplicar, ela tem mudança de vida e ela vai ter um 2026 de verdade, cara. Melhor da vida dela. Como é que a nossa infância pode influenciar na nossa vida adulta, questão de comportamento, mentalidade, essas coisas? Meu irmão, 100% influencia, cara. Porque eu vejo o Lucas hoje e a Alice, 5 e 8 anos, é muito perigoso o que eu faço. Teve pouco tempo atrás, cara, eu e a Maria, a gente teve a infelicidade de ter uma discussão na frente deles. Uhum. E aí depois a gente conversou, eu falei, cara, que burrice isso que a gente fez. Porque ali é uma esponja. Tudo que passar de conteúdo, eles estão. Por que que as crenças se formam? Primeiro de tudo, né? Uma crença se forma porque uma criança precisa ter fundamentos para que ela tome decisões e para que ela haja. Então eu preciso saber sobre dinheiro, sobre casamento, sobre família, sobre segurança, sobre lar, sobre riqueza. Eu preciso saber sobre tudo. Então ela vai absorvendo de acordo com as experiências dela e dando significado de acordo com as emoções que são despertadas na experiência. Então, um exemplo, uma criança que vive num lar absurdamente agressivo, a possibilidade dela, inclusive o David Gogan, né, que você falou, é assim? David Goggins. Goggins. O David, cara, eu tô lendo o livro dele, meu irmão, o que ele passou na infância dele, você Aham. leu? Não, não li, mas eu já ouvi falar. Filho de Deus, ali é, Aham. é um ninja para poder conseguir ter superado tudo isso, Sim. né? Então, tudo que vivemos nos gera crenças e essas crenças, elas se tornam fundamentos para que a gente tome decisões. E naturalmente, na vida adulta, a gente vai usar aqueles recursos que aprendemos. A gente simplesmente aprendeu, vivenciou, viu e Uhum. tomou como exemplo para poder agir como certo. O problema, como diz Napoleão Hill, é vivermos de forma alienada, sem pensar e sem avaliar. Esse copo é o copo que eu quero? Não, eu quero um copo maior, eu quero um copinho menor. Esse resultado que eu tenho na minha vida é ou não o que eu quero? As pessoas não pensam nisso, só vão vivendo como o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aham. Entendeu, irmão? Cara, uma curiosidade que eu tenho é quais são os 3 livros que você recomenda para as pessoas lerem nesse ano de 2026? Cara, velho, essa é a pergunta mais difícil do universo, porque eu tenho tanto livro para recomendar. Não, só pode escolher 3. Três. Cara, E eu é vou. possível que a pessoa só leia um. É, eu vou escolher o primeiro, um dos mais fortes para mim é O Poder do Subconsciente. Já leu? Não, não li, É nem ouvi falar. Joseph Murphy. Meu irmão, é um livro absurdo. Ele fala exatamente sobre aquilo que está forte dentro de você vai se Uhum. manifestar no seu equivalente físico. Hum, Então eu colocaria esse livro. Ele fala sobre mentalidade, ele dá exemplos de pessoas, só para você ter uma noção. Tinha uma moça, eu não lembro qual era o país que ela estava, tinha uma moça que estava em um país, a mãe dela estava em outro país, só pelo fato dela mentalizar e repetir algumas afirmações com uma técnica específica, ela conseguiu emanar cura para a mãe dela, sacou? uhum, Absurdo, absurdo. Segundo livro, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. Ele fala muito sobre física quântica. No começo, eu falei, rapaz, eu acho que não vou conseguir ler esse livro. Difícil, cara, denso a leitura. O do subconsciente também é bem cansativo, assim, bem difícil. Dá uhum, vontade de desistir no começo. Mas foi o livro que eu aprendi a meditação. No final, ele ensina como fazer a meditação para você mudar essas emoções que estão tirando resultados ruins. uhum. E o terceiro, cara, eu colocaria O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura. Nossa, esse livro é um Uhum. absurdo. Desculpa, eu vou colocar quatro. Pode colocar mais um? Pode colocar mais um. Uma exceção, por favor. O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura, ele fala sobre as pessoas que têm uma autoimagem diferente de si por conta de fatores que vão acontecendo. E é um processo lindo de libertação, ele ensina Uhum. isso. E um sobre identidade e autoimagem. O nome do livro é da doutora Stephanie Stahl, Como Fortalecer Sua Autoestima. Esse livro fala sobre identidade, sobre autoestima, autoconhecimento, sobre autoconfiança, fala sobre as pessoas que são narcisistas, fala sobre insegurança, características de pessoas inseguras. Eu tô, inclusive, nesse ano, eu já li ele 2 vezes e esse ano eu falei, pera, eu vou pegar esse livro e eu vou comer ele com água e farofa e açaí e leite ninho. Eu Uhum. vou comer esse livro, cara, porque ainda existe algumas coisas na minha identidade que não estão alinhadas com o resultado que eu quero. E se esse resultado vem, ele vai escoar, porque a identidade não está alinhada, então eu preciso alinhar, porque existe uma promessa gigantesca aí na minha vida, sacou? Sim. Então eu estou
diariamente estudando esse livro, rabiscando ele. Postei hoje no Instagram, postei os últimos dias. Então, esses são os top 4 livros que, se a pessoa ler e aplicar, ela tem mudança de vida e ela vai ter um 2026 de verdade, cara. Melhor da vida dela.